Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, quer dizer, a sua cerca, a sua proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Meus queridos, esse texto é uma poesia, ou a letra de um cântico, na forma da tradição judaica de recitar textos importantes que eles já chamavam de cânticos. Às vezes a gente vê na TV, em filme ou mesmo nos telejornais, aqueles judeus mais ortodoxos, lá no Muro das Lamentações, e eles ficam assim, e ficam recitando de modo audível, numa ritma, ou num ritmo, os textos da lei ou os textos bíblicos que eles estão usando naquele momento. Não é uma canção harmoniosa, como nós cantamos, por exemplo, agora há pouco, mas é uma canção naquele formato, né? Uma canção na forma de irritação, de citação, naquele ritmo, quase que se fosse falado. Provavelmente, como alguns ritmos de música nacional que temos hoje, tem alguns ritmos de músicas que são praticamente falados, num ritmo lento ou num ritmo rimado. Assim eram os cânticos daquela época. Alguns ainda fazem isso, como os judeus ortodoxos em nossos dias. E então Isaías, ele está nessa forma de cântico, trazendo uma mensagem a Israel e a Judá, conforme o capítulo 5 que nós lemos. E qual é o contexto, qual é a expressão forte desta poesia? E é sobre isso que eu quero iniciar, falando para termos um entendimento literal, ou próximo da literalidade desse texto que nós lemos. Então quero citar e tratar com os irmãos, falando que de uma maneira geral, quando nós falamos de vinhos, vinhedos e produtos das vinhas, nós temos uma impressão de que não é um assunto muito interessante, porque rapidamente nós associamos o vinho a bebidas fortes, nós associamos o vinho ao alcoolismo, nós associamos o vinho ao vício. Até igrejas que pedem que não se fale sobre questão de vinhos, conforme a Bíblia diz,
Há igrejas que fazem pactos para que os pastores, os presbíteros e os membros todos sejam abstêmicos, não colocando nenhum tipo de bebida alcoólica na boca. É respeitável isto. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, quando fala a respeito de vinhedos e de vinhos, isto possui uma grande importância e um grande significado, uma grande relevância, conforme a Bíblia diz. Vinhedos e vinhos na Bíblia, exceto, obviamente, em caso de embriaguez, de falta de temperança, é algo que deve ser evitado. A cultura do vinho, ela está associada na Bíblia à alimentação, à saúde, à alegria, a festas importantes como de casamentos e de celebrações de bodas. O vinho na Bíblia trata de prosperidade e riqueza. O vinho na Bíblia trata de uma celebração da vida. E há inúmeras passagens bíblicas que mostram o quão valiosa é a videira e o seu produto. Algo que salta aos nossos olhos conforme os períodos históricos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Há algumas passagens que eu quero citar aqui com os irmãos para vermos a importância do vinho ou do produto da videira. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, segundo livro dos Reis, são apenas alguns versículos. Há muito que fala na Bíblia sobre vinho. O versículo 32 diz assim, segundo livro dos Reis, 18, 32: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Veja que a promessa de Deus aqui, falando de uma vida próspera, de um futuro maravilhoso para Israel, fala a respeito de uma terra farta de vinhos, farta de oliveiras e cereais, alimentos, uma terra cheia de prosperidade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo também 33. Olhem só a importância da vinha ou da videira. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, quer dizer, uma cerca ou muro de proteção, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Veja, novamente, e está falando aqui, essa figura desse homem dono de casa, aponta para a pessoa de Deus, que deu dons, que deu trabalho, deu ao ser humano a liberdade de servir, e entregou a vinha para os trabalhadores trabalharem. Veja só, a vinha, a Santa Ceia, o vinho está presente na Santa Ceia, que nós acabamos de tomar, lá em Mateus, capítulo 26, Mateus 26, versículo 27 e 29, Mateus 26, 27 e 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, e digo-vos que
Desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então vejam só a importância que tem o vinho, a videira e o produto da vide. Eu não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, e nem tampouco eu quero te induzir a isso. Por favor, não entenda desse modo. Respeito a necessidade do alcoólatra ser abstêmico, e isso é muito importante. Mas eu quero aqui citar e mostrar para os irmãos por que Isaías está falando da videira e do produto da vinha. A importância dos vinhedos assim e das culturas dos vinhos mostram-se na colheita do seu fruto e na fermentação para produzir um ótimo vinho, um bom vinho, um vinho espetacular. A narrativa bíblica do texto nos mostra que o profeta Isaías, ele está falando, partindo do princípio da importância que esta vinha, ou que a videira e o vinho têm para as pessoas conforme Israel, conforme o povo hebreu, conforme Judá, conforme a história bíblica, como nós já vimos. E esse texto, portanto, é uma canção à moda ortodoxa hebreia, onde o profeta audaciosamente se refere a Deus como o amado. Então ele diz lá no versículo, uma canção ao meu amado, ou o amado da minha alma. Ele está se referindo que esta canção, ele está se referindo a Deus, o Senhor, a quem ele ama, a quem ele serve. E aí então ele fala em nome desse Deus, desse amado, para que Israel possa entender, através dessa parábola, qual é a importância deles, Israel e Judá, para Deus. Israel e Judá são como vinhas nas mãos de Deus. Daí a canção da vinha no capítulo 5 de Isaías. No texto, Isaías diz que Deus plantou a sua vinha em terreno fértil ao pé do monte. Isaías está se referindo ou fazendo alusão à história do seu povo na península do Sinai, lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, quando Moisés recebeu a lei. Então Deus plantou esta lei na mente, na memória e no coração do povo de Israel naquele dia. E então daquele povo que era ausente, que era distante de Deus, pôde conhecer o seu Deus revelado através da sua lei. Então Deus plantou os 10 mandamentos no coração do seu povo, para que o seu povo pudesse se tornar, dali por diante, uma nova nação, um povo diferente. Para trazer esta mensagem, Isaías diz que Deus tirou as pedras, construiu uma torre de vigia, deixou pronto um tanque de prensar as uvas, preparou tudo para que Israel, para que o seu povo pudesse prosperar na sua presença, como um povo santo, um povo separado, um povo especial. Ou seja, o carinho que um agricultor precisa dispensar, o cuidado que o agricultor precisa dispensar quando ele cuida de parreiras. Então essas uvas, esse vinhedo, dele Deus esperava que surgissem uvas de excelente qualidade. Quem conhece e pesquisa um pouco sobre o vinho, poderá entender que um bom vinho depende de uma boa safra. Por isso que nem todos os vinhos, nem todas as safras produzem bons vinhos. E aí o texto nos diz que Deus esperava que essas uvas fossem excelentes, ou seja, que o povo de Israel fosse um povo santo, um povo que cumprisse a lei, que guardasse e honrasse os mandamentos, que o seguisse de perto, que o amasse.
Deus esperava que o povo de Israel fosse um povo missionário, um povo que multiplicasse o conhecimento acerca de quem Ele é, como Deus Criador, como Deus Senhor, para que as pessoas pudessem testemunhar a respeito de Deus. A torre que Deus construiu quer dizer, então Deus tomava conta deles, Deus vigiava, Deus cercava de cuidados de todos os lados, a sebe ou a cerca, os muros de contenção, era para que o invasor, o animal, as cabras ou os animais de criação para alimentação, não invadissem o vinhedo para não comê-lo, para não estragá-lo. Quem conhece a cultura do sítio, da fazenda, sabe que as plantações precisam ter cercas de contenção. Uma plantação de milho, por exemplo, numa noite, o gado pode destruir tudo, acabar com tudo. No interior de São Paulo há sérios problemas, e em Goiás também, com javalis que invadem plantações, lavouras e as destrói da noite para o dia. Tamanha a voracidade que o animal tem diante de uma plantação. Mas Deus cercou a vinha com todo o cuidado para que não houvesse esse tipo de problema. Deus fez promessas ao seu povo, Deus abençoou o seu povo. Então Isaías está mostrando que Deus fez tudo o que era necessário para garantir uma colheita excelente e produzir vinho de excelente qualidade. Isso é o que Deus planejou e esperou que mentes e corações crentes mostrassem pessoas convertidas, transformadas pela sua lei e pelos seus mandamentos. No entanto, diz Isaías, ao invés de uvas boas, de boa qualidade, sua vinha produziu somente uvas da pior qualidade. O texto em português traduz como uvas bravas, mas na verdade são uvas que não vingaram, uvas que não deram certo, uvas ruins. Elas apodrecem no pé antes de amadurecer, elas pegam bichos, elas ficam murchas, elas apodrecem no pé e não servem para nada. A vida esperada, o que Deus esperava de Israel, como um povo santo, um povo de propriedade exclusiva sua, uma nação santa, uma nação sua, não vingou. E então Isaías descreve que Israel e Judá passou a cometer atos terríveis na presença de Deus, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Mas o que eles fizeram? Cometeram tantos crimes, mas tantos crimes, que eles foram enquadrados na lei, julgados e condenados. O texto nos fala ainda no versículo 7, Deus esperou deles que eles praticassem justiça, mas as injustiças que eles praticaram foram tantas, que havia um clamor nacional, mostrando a iniquidade do povo de Israel. Então a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele tanto amava. Deus esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Deus esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Assim Isaías está entoando uma canção, para que as pessoas pudessem ouvir e entender esta mensagem tão simples, numa parábola, através de uma parábola tão fácil de compreender qual era a sua mensagem. E aí finalmente Isaías, após falar acerca da vinha, da esperança, do bom produto, mas na realidade que foi um produto ruim, que é a má colheita, as uvas estavam como que podres, bichadas, impossível de serem fermentadas para produzir qualquer tipo de vinho. Então Isaías explica, por conta disso, eis aí os ais da parte de Deus, isto é,
as lamentações, a dor, os pesares e a consequente condenação diante do juízo de Deus. São 6 ais que estão aí no capítulo 5. Primeiro ai, versículo 8, aquisição ilegal de terras. Veja o versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai desses que acumulam bens para si e não promovem o bem para os seus irmãos, para as outras pessoas. O segundo ai, versículo 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Ou seja, o segundo ai é sobre o consumo excessivo do álcool, bebedeiras, glutonarias. A palavra de Deus diz que maldito é aquele que se prolonga à borda do copo. O apóstolo Paulo diz para nós nos enchermos do Espírito Santo e não nos embriagarmos através do vinho, porque o embriagado ele perde a razão, o embriagado ele perde a noção da realidade, o embriagado faz inúmeras bobagens. O embriagado, ele troca o bem da sua família e o alimento para o seu lar, para se embriagar até cair. O terceiro ai é a insolência contra Deus. Veja os versículos 18 e 19. Ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Blasfêmias contra Deus, insolência contra Deus. Mais ou menos aquilo que Jesus ouviu na cruz: se tu és o Filho de Deus, desça daí, mostra o teu poder, se tu és de verdade, salva-te a ti mesmo e a nós também, disse inclusive um dos ladrões. O quarto ai, o versículo 20, fala da inversão dos valores morais. A imoralidade tomou conta. Veja o versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Inversão dos valores morais, inversão dos valores espirituais. O versículo 21 fala do quinto ai. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Arrogância. Ai dos arrogantes. Deus abomina a arrogância exatamente por conta disto. O sexto e último ai está no versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. São esses aqueles que cometem a corrupção e a violação dos direitos humanos. Vejam só, todas essas maneiras, ou de todas essas maneiras, o povo de Israel desprezou a palavra e o santo de Israel. Judá e Israel desprezaram completamente a Deus. Por isso o versículo 24 conclui: pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Desprezaram os 10 mandamentos.
Simples assim. Vejam que todos esses ais, eles afrontam os mandamentos do Senhor. E por conta disso, Isaías vem dizer: Deus julgou a Israel e se levantou contra ele. Versículos 26 a 30. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venha apressadamente. Não há entre eles cansado, nem que tropece, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de perdeneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o de leão, ruge como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Com isso, Isaías cita: Deus levantará o seu juízo contra Israel. Meus amados, após eu explicar de uma maneira sucinta e simples o que significa o canto de Isaías, o canto da videira, eu quero aqui tirar 3 importantes lições para nós na nossa atualidade, para nós em nossos dias. Primeira lição: nós temos a palavra de Deus, nós temos a sua graça, nós temos a sua salvação. O que estamos fazendo com essa bênção que Deus nos dá? É algo semelhante à vinha que Deus plantou e dela cuidou com muito carinho. Nós somos a vinha de Deus hoje. Nós temos o cuidado de Deus hoje. O que nós estamos fazendo diante de tão grande salvação? O que nós estamos fazendo com a sua lei e os seus mandamentos? O que nós estamos fazendo com a nossa comunhão com Deus? Eu gostaria que você pensasse nisso, se colocasse dentro do cântico da vinha e visse, e se enxergasse. Como você reage a toda esta bênção de Deus sobre a sua vida? A segunda lição: nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado e nos conduzir à conversão e à transformação das nossas vidas. Estamos atentos a essa obra de Deus? Ou nós estamos tapando os nossos ouvidos, selando, cauterizando a nossa mente, o nosso entendimento, para fugirmos da obra do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos incomoda com o pecado, ele nos incomoda com as nossas falhas, com os nossos erros e enganos. Por quê? Porque ele quer a nossa transformação, ele quer a nossa consagração. Nós estamos ouvindo ou nós estamos anulando, cancelando a obra do Espírito Santo em nossa vida? A terceira lição: nós temos Jesus como o enviado de Deus para a nossa redenção. Nós estamos crendo e seguindo a Jesus Cristo, tendo-o como nosso pastor e nós como ovelha do seu pastoreio? Ou nós estamos excluindo Jesus da nossa vida? Quem é Jesus para nós no tempo em que vivemos? Amados, diante de tão grande e intenso clamor da palavra de Deus como o canto ou o cântico da vinha, eu quero aqui deixar uma mensagem para os irmãos dizendo que eu acredito que Jesus tinha a triste canção de Isaías em sua mente quando usou a alegoria da videira, conforme João capítulo 15 nos diz. Evangelho de João,
capítulo 15. Jesus estava com a canção de Isaías em sua mente. Veja aqui no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se ninguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus estava aplicando exatamente a canção da vinha, quando ele fala o que João registrou no capítulo 15 do Evangelho. Meus irmãos, quero terminar esta mensagem deixando as grandes aplicações de Isaías capítulo 5. São só duas. A primeira delas: Deus nos destinou para produzir bons frutos em relação à nossa fé, à nossa obediência à palavra, bom comportamento, bom testemunho da palavra de Deus. Deus nos destinou para darmos bons frutos. Nós somos destinados para isso. João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós somos designados para sermos uma boa videira, para darmos uma boa uva e produzirmos um vinho de excelente qualidade, ou seja, uma vida consagrada, santa, separada para Deus, uma vida de compromisso e serviço, uma vida de fé, de perseverança, o bom testemunho, o bom exemplo, para sermos instrumentos em suas mãos. Ele nos designou para darmos bons frutos. A segunda e última lição: Deus espera que o nosso fruto vá além das boas obras e sejam frutos do agir do Espírito Santo em nossa vida, que é o resultado gerado pelo Espírito Santo na vida do crente verdadeiramente salvo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós encontramos exatamente esta explicação. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz aí: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Fruto do Espírito. Assim,
Deus nos preparou para vivermos a nossa vida cristã. A canção da vinha de Isaías, ela está presente em vários lugares da Bíblia. Assim como o vinho, a videira e o fruto da videira era importante para Israel, Deus nos considera como uma boa videira para glorificar o nome de Deus através da nossa vida, para servir ao nosso semelhante, para sermos adoradores realmente consagrados na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, para nós entendermos com muito amor esta mensagem. Vós sois a videira, disse Jesus. Vós sois a videira, disse Isaías. Entendamos isto, e entendamos que nós somos preparados e designados para darmos bons frutos, e para produzirmos um vinho de qualidade, um comportamento cristão de qualidade, um testemunho cristão de qualidade, um serviço cristão de qualidade, uma adoração de qualidade, uma vida cristã de qualidade. Eu convido, irmão, a abaixar a cabeça comigo nesse momento em reverência, e assim como falamos de perdão, no culto inteiro, na liturgia inteira, cantamos sobre o perdão, lemos sobre o perdão. Eu quero que você entenda que naquilo que você não tem sido uma boa videira, é tempo de pedir a Deus perdão e pedir a Deus que torne a sua vida uma videira frutífera, uma videira de qualidade. É tempo de pedir perdão pelas falhas, é tempo de pedir perdão a Deus pelo abandono da sua lei, do culto, da sua palavra, da adoração, do louvor, do testemunho. É tempo de pedir a Deus pela negligência na obra do Senhor. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, mas bem-aventurado é aquele que se consagra e serve a Deus com inteireza de coração. É tempo de nos consagrarmos e voltarmos nossos olhos para Deus, dizendo: Senhor, faça a tua obra em nossa vida, eis-nos aqui em tua presença, eis-nos aqui em tuas mãos, usa-nos, envia-nos, santifica a nossa vida. É hora de nos consagrarmos, pedir perdão e reconsiderar a nossa vida, e entender que é o nosso tempo de dar fruto na presença de Deus, como igreja que nós somos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai do céu. Eu o convido a falar da sua vida com Deus agora. Coloque-se na presença de Deus. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo maravilhoso, grandioso na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo extraordinário. Apenas conheça a sua lei, obedeça a sua lei e se consagre a seu serviço, e Ele fará o resto na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, diante da canção da vinha do profeta Isaías, diante da citação desta canção por Jesus, conforme João registra, nós somos confrontados para entendermos aquilo que temos sido na Tua presença. Ó Deus, somos chamados para sermos boas vinhas, boas videiras, ligados a Jesus, seguidores de Jesus, consagrados a Ti como nosso Deus, testemunhas fiéis. Ó Deus amado, naquilo que temos sido negligentes e falhos, naquilo que temos deixado de fazer na Tua obra, naquilo que temos deixado de sermos consagrados, santos na Tua presença, venha nos purificar, ó Deus, venha trabalhar no nosso coração como terreno do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja agindo, e nós que tenhamos nossos corações abertos, nossas mentes abertas,
para discernirmos as coisas espirituais. No mundo em que vivemos, que nos carrega e nos leva para todo que é lado, nos envolvendo com os tentáculos do pecado e de Satanás, nós olhamos para Ti, ó Deus, e vemos o quanto nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, mas também o quanto nós precisamos ser consagrados, devotados e envolvidos com a Tua obra. Ó Pai do céu, aviva a Tua obra em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Oro, ó Deus, e clamo isso pelo irmão que está aqui hoje, pela irmã que está aqui hoje. Oro e clamo por aquele que está ouvindo esta mensagem, que haja um recomeço de vida na Tua presença, um novo tempo, uma nova era, uma nova jornada de vida, até que o Senhor volte e nos leve para o descanso eterno. Abençoe o Teu povo com graça, perdão, misericórdia, transformação, em nome de Jesus. Amém.